Bom dia, crianças. Graças a Deus, uma semana começando, né? A semana que passou foi uma bênção, Deus nos cuidou, Deus abençoou, ajudou nossos irmãos que estavam doentes a melhorar. Por isso nós louvamos ao Senhor por todas as bênçãos, amém, crianças? E vamos começar nossa aulinha hoje? Vamos cantar Bom Dia com Alegria. Bom dia com alegria, desejo pra você um belo dia, andando na companhia do nosso Salvador que nos quer bem, vai tudo bem. Bom dia! E que Deus abençoe vocês. Vamos orar para nossa aula começar. Nosso Pai querido, Santo Deus maravilhoso, queremos, Senhor, agradecer a Ti por mais uma semana que estamos começando, ó Pai, porque o Senhor nos abençoou muito na semana que passou, nos ajudou. Agradecemos, ó Deus, por todas as bênçãos, agradecemos pelos irmãos que estavam enfermos e melhoraram. Ó Senhor, continue abençoando Dona Pâmela, abençoando o pastor Jovito, Senhor, todos os seus servos, ó Pai, que possam estar doentes nessa manhã, cuida mesmo. E ó Pai, obrigada por esse tempinho com as nossas crianças, abençoe a nossa aula. Nós te louvamos, Senhor, e agradecemos tudo, no nome precioso de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém, crianças? E graças a Deus, né? Vamos cantar tão grande é meu Deus, adorar o nosso Deus é tão bom, nosso Deus merece louvor e adoração. Então vamos cantar. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Os montes são dele, os rios são dele, as estrelas são dele também. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Graças a Deus pelo nosso Deus tão bom, tão grande, não é? Nosso Criador. Vamos cantar a nossa música oficial? Vamos cantar mais uma vez. Todo mundo já aprendeu, já sabe cantar sem ver as letrinhas aqui, as palavras. Então, cante comigo onde você estiver, tá bom? Eu tenho um amigo que me ama, me ama, me ama. Eu tenho um amigo que me ama, seu nome é Jesus. Por mim morreu na cruz, Jesus me salva, me salva, me salva. Por mim morreu na cruz, Jesus me salva, depois ressuscitou. Eu vivo cada dia para servi-lo, servi-lo, servi-lo. Eu vivo cada dia para servi-lo, meu Rei e meu Senhor. Isso mesmo, como é tão bom adorar o nosso Deus, louvar o nosso Deus, nosso grande Redentor, não é, crianças? Muito bem. Vamos lembrar os nossos pedacinhos que nós já aprendemos e hoje tem novo pedacinho para aprender. Então, nós já aprendemos Efésios, nós já aprendemos Tiago e hoje nós temos mais um pedacinho para aprender, tá bom? Então, vamos lembrar o nosso primeiro pedacinho de Efésios. Efésios 5,17. Não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Efésios 5,17. E o outro pedacinho, Tiago 4,17. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago 4,17. O nosso próximo pedacinho, lá no Antigo Testamento, não é? Nós já aprendemos, crianças, que a Bíblia está dividida em duas partes. A Bíblia, a palavra de Deus, ela está dividida em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, não é verdade? Então, hoje o nosso pedacinho que nós aprendemos por último, não é?
está no Antigo Testamento, na primeira parte da Bíblia. Vamos falar? 1 Samuel 16, 7. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração, a parte de dentro, não é? De cada um de nós. 1 Samuel 16, 7. Hoje nós temos um novo pedacinho para aprender. E antes de nós aprendermos esse pedacinho, vamos lembrar aquela musiquinha que diz assim: a tua palavra escondi, no meu coração a escondi, para eu não pecar contra ti, não pecar. A tua palavra escondi. E vamos esconder, crianças, guardar a palavra de Deus nos nossos corações, para não pecarmos contra o Senhor. Então, hoje mais um novo pedacinho, lá no Antigo Testamento, tá bom? No livro de Salmo. Escuta o que diz Salmo 118, versículo 8. Diz assim, ó: é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Então, a palavra de Deus nos ensina: é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Outra tradução diz: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Então, quando nós pensamos em refúgio, o que é refúgio? Refúgio é abrigo, refúgio é proteção. E é tão bom, crianças, quando nós podemos buscar esse refúgio, essa proteção no Senhor, porque o nosso Deus nunca falha, o nosso Deus não muda, o nosso Deus não muda, não mente. Ele é um Deus verdadeiro, perfeito, todo-poderoso, e tudo que Ele faz, que Ele promete, Ele cumpre sempre sua promessa. Então, vamos confiar, vamos buscar refúgio naquele que é o Todo-Poderoso, que pode sim nos ajudar, qualquer que seja a situação. Então, vamos buscar refúgio nele, no nosso Deus, que é o Deus grande, não é? E Todo-Poderoso. Então, aqui é o nosso pedacinho. Vamos falar comigo? Por favor, primeiro o endereço, a nossa referência. Salmo 118, 8. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Salmo 118, versículo 8. E você já sabe que refúgio quer dizer proteção, abrigo. E vamos procurar buscar refúgio, proteção no Senhor, porque é melhor confiar no Senhor do que nos homens. Por quê? Porque os homens falham. Às vezes eles prometem, mas não cumprem. O nosso Deus não. Nosso Deus nunca falha. Nosso Deus sempre cumpre a sua promessa. Amém, crianças? E tarefinha para você estudar. Durante a semana, estude. Estude esse versículo da Bíblia. Vá decorando, tome um tempinho e estude para que você possa estar sabendo o nosso versículo nas próximas aulas, tá bom? Então, vamos falar mais uma vez? Salmo 118, versículo 8. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Salmo 118, versículo 8. E não esquece, vamos sempre, cada dia, lembrando esse pedacinho, tá certo? Hoje nós vamos continuar com a nossa história, não é? De Davi. Vamos ver o que mais que aconteceu com o nosso querido Davi. Mas antes da nossa história hoje, nós vamos cantar nossa musiquinha que nós estamos sempre cantando, não é? Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Vamos cantar? Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Mais uma vezinha assim, cartaz agora, vocês já aprenderam, não é verdade? Vocês são inteligentes. Então vamos cantar. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Isso mesmo, crianças. Vamos obedecer a ordem do nosso Deus, não é? Nós já estudamos sobre obediência, a nossa palavrinha-chave. E como é bom estar obedecendo ao Senhor. Hoje nós vamos ver como Davi estava procurando confiar
no Senhor. Como Davi estava procurando buscar refúgio no Senhor. Crianças, vocês já sabem, não é? Que agora Davi, apesar de desejar, ele já estava ungido como rei de Israel. Samuel ungiu. Na última aula, né, nós aprendemos isso, que Samuel ungiu Davi como o rei de Israel que Deus mandou. Mas agora, Davi, ele continuava tão humilde, tão bonzinho, e ele sempre lá no campo, pastoreando suas ovelhas. Mas como eu falei, aquela guerra, não é? Estava muito começando. E nós podemos ver que havia lá entre os filisteus, um homem que a Bíblia fala que ele era um gigante, não é? Que ele era um homem muito forte, que ele tinha uma armadura muito pesada. E ele, crianças, todos os dias, ele estava afrontando, zombando do exército de Deus vivo, o exército de Israel. E ali, crianças, durante aquela batalha, a Bíblia fala que 40 dias, esse homem chamado Golias, ele saía, né? Saía nos campos a chamar, saía nos campos querendo mesmo, não é? Irritar, querendo afrontar o exército do Deus vivo. E por isso, Deus estava assim cuidando do exército de Israel, mas o povo estava com muito medo. E Davi, que ainda não estava na guerra, só os seus irmãos tinham ido para a guerra, mas Davi não estava na guerra ainda. Ele vivia lá em Belém, cuidando das ovelhas do pai. E ali, crianças, um certo dia, o pai, sentindo muita saudade, não é, dos seus irmãos que estavam na guerra, ele queria muito que Davi fosse lá visitar os seus irmãos. E nós sabemos, crianças, que Davi, várias vezes ele foi lá, porque vocês lembram que depois que Saul ficou mesmo desenganado, que ele não ia mais ser o rei, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se retirou dele. E ele agora, crianças, tinha um espírito maligno que vinha e atormentava ele. E a única coisa que fazia o rei ficar calmo era quando Davi vinha e tocava a harpa. E assim Davi, de vez em quando, ele ia lá no palácio do rei Saul, tocava a harpa, e o rei, que ficava tão agitado, tão nervoso, quando ele ouvia aquela música, Davi tocava tão suave, ele se acalmava, ele ficava mais tranquilo. E quando ele se acalmava, Davi voltava para a casa do pai. Só que seus irmãos estavam lá. E depois de algum tempo, o pai de Davi, o senhor Jessé, ele sentiu saudade dos seus filhos. E ele queria saber como estão seus filhos lá no campo de batalha. Então ele chamou Davi e ele pediu a Davi: ó Davi, deixa as ovelhas, eu quero que você vá lá, veja como está a batalha, meu filho, veja como está a guerra, veja como estão seus irmãos e leve presentes para o comandante, leve presentes, leve alimento. E ele preparou naquela manhã, muito cedinho, né? O senhor Jessé ajudou Davi, tá vendo? Eles arrumaram ali no animalzinho queijos para o comandante, alimento para os seus irmãos. E Davi, muito obediente ao seu pai, disse sim, Senhor. Ele deixou tudo lá em Belém e ele viajou. Viajou, crianças, lá, né, para onde estava aquela guerra. E a Bíblia diz que quando Davi chegou lá, onde estava acontecendo aquela guerra, ele não foi procurando as pessoas em outro lugar, não. Ele foi direitinho para aquele campo de batalha. E lá ele viu aquele homem, né? Que era o gigante Golias, afrontando o exército do Deus vivo, chamando as pessoas para vir lutar com ele e dizendo: quem é que vai ser o primeiro? Vem! Quem tem coragem, vem a mim! Vem! E ele ameaçava, ele dizia: se vocês vencerem, nós vamos ser seus servos para sempre. Mas se nós vencermos vocês, vocês serão nossos servos para sempre. E os soldados de Israel ficavam todos com medo. Eles ficavam tão sentindo medo. Quem é que vai conseguir lutar e vencer esse gigante? Ele é tão alto, ele é tão forte, sua armadura é tão pesada. E eles viviam com medo. Davi, quando chegou ali, que ele viu aquele homem tanto afrontando, tanto zombando do exército de Deus vivo,
Davi ficou muito triste. A Bíblia diz que ele se entristeceu, ele ficou assim observando, e ele colocou assim a sua mão no rosto, ele pensou, quem é esse homem filisteu, esse homem ímpio, para estar assim, afrontando o exército do Deus vivo, zombando do nosso Deus? Ele não podia acreditar. E o que ele viu? Os soldados de Israel, todos fugindo, todos com medo. Davi começou a passear entre os soldados e perguntando a um e a outro o que é que ia acontecer com alguém que vencesse esse gigante. E as pessoas falavam, os homens falavam, olha, ninguém pode vencer esse homem não, rapaz. Esse homem é muito valente. O rei já até prometeu que ele vai dar a sua filha como esposa para qualquer que vencer esse filisteu. E nunca mais a pessoa vai pagar esse imposto. Mas quem é que tem coragem de sair, de lutar com esse homem? Nenhum tem coragem. E Davi, no seu coração, ele pensou, eu tenho coragem. E ele ficou ali observando, observando. E ele não gostou nada disso. Quando ele estava ali, observando toda aquela ameaça, não é, que ele fazia, o irmão de Davi, lembram dele, Eliabe? Ele viu Davi ali. E ele também já veio maltratando Davi. E ele disse, Davi, o que é que você veio fazer aqui? Cadê suas ovelhas, as poucas ovelhas? Bem sei eu que você veio ver como é que está a peleja. E ele começou ali a humilhar Davi. Por quê, crianças? Porque Eliabe, ele era muito orgulhoso. Bem Deus falou, não é? Bem Deus falou que Eliabe não tinha condição de ser o rei. O Senhor falou para Samuel, o Senhor não vê como vê o homem, Samuel, não é este, eu já rejeitei. Porque Deus conhecia o coração daquele Eliabe. E ele ali humilhando Davi, mas Davi nem se preocupou. Davi disse, o que foi que eu fiz com você, Eliabe? E ele nem deu resposta, foi se saindo, e foi perguntando a outros. De forma, as crianças, que quando Davi estava perguntando a um, perguntando a outro, aquela notícia correu, que lá no campo de batalha, tinha um rapaz querendo lutar com aquele filisteu. E o rei mandou chamar. O rei queria saber quem é esse que quer lutar contra o filisteu. O rei torcia para que alguém chegasse ali e fizesse aquele filisteu perecer, fizesse aquele filisteu perder a batalha. Então chegou esse, não é? E o rei mandou chamar. E quando ele chegou lá no palácio, o rei já conhecia. É você, Davi. Por que que o rei conhecia? Porque o rei já sabia que Davi, ele vinha sempre, né? De vez em quando ele vinha lá no palácio, tocava harpa para o rei ficava calmo. Então o rei falou, mas Davi, você, meu filho, você não tem condição de vencer esse filisteu. Ele é um veterano de guerra, ele é guerreiro, Davi. Você não vai poder, você não vai ter condição de vencê-lo. Você ainda é um menino novo, sem experiência. Ele está preparado, com armadura pesada. Ele é um veterano, você não pode. Mas Davi, ele disse, rei, deixe-me ir, majestade. Eu quero ir. Eu quero ir lutar contra esse filisteu. Eu não tenho medo dele. E o rei disse, mas meu filho, você ainda é muito jovem. Ele já é um guerreiro, experiente. E Davi disse, rei, mas me deixe ir. E Davi insistiu tanto, mas tanto, crianças, que o rei então disse, tudo bem, você quer ir, meu filho, mas você vai com minha armadura. E o rei pegou ali a sua armadura e começou a vestir em Davi. Colocou o capacete, colocou a couraça de justiça, o cinto, foi colocando toda a armadura e disse, pronto, Davi, agora você pode ir. Mas sabe, crianças, quando Davi vestiu aquela armadura que o rei colocou nele, Davi nem podia andar, ele estava tudo tão pesado, ele não conseguia nem levantar o pé e andava assim. E ele disse, rei, majestade, eu não posso, está tão pesado, eu não posso, eu não consigo andar com isso. E naquele momento, né, Davi resolveu, ele tirou toda aquela armadura, jogou para lá e ele falou para o rei, rei, eu vou assim, com minha roupa de pastor. Sabe por quê, majestade? Porque eu não tenho medo do filisteu, Deus está comigo, eu tomo conta das ovelhas de meu pai, e quando eu estou lá no campo, aparece um urso, e eu afugento o urso com uma pedra. Quando aparece um leão, eu mato o leão.
Então, se Deus me ajuda a matar um leão, a afugentar o urso, Deus vai me ajudar, majestade, a vencer esse filisteu. E Davi saiu dali, crianças, com a sua roupa de pastor. Ele começou a caminhar, ele foi caminhando em direção ao campo de batalha. Mas a Bíblia diz que lá no caminho, lá perto do riacho, Davi abaixou. E ele pegou 5 pedrinhas, colocou aquelas 5 pedrinhas na sua sacola de pastor, colocou ali na sacola e foi caminhando. Quando ele chegou lá no campo, lá estava o filisteu, né? Tão horrível, sempre zombando e criticando do exército de Deus e afrontando e dizendo que ninguém podia vencer, que ele era um vencedor. Então Davi foi se aproximando dele e a Bíblia diz que quando ele chegou ali, com aquela roupa de pastor, com uma funda, né? Rodando a sua funda, o filisteu ficou com tanta raiva, o filisteu ficou muito irado. Ele olhou para Davi e disse: quem é que você pensa que eu sou? Eu sou algum cão para você vir a mim com paus? Venha a mim, que hoje mesmo, eu vou te dar sua carne para as aves do céu, para as bestas feras do campo. Venha! E ele estava mesmo afrontando Davi, para que Davi ficasse com medo. Mas Davi falou para ele: crianças, eu não tenho medo de você, filisteu. Você vem a mim com paus, com espada. Você vem a mim com espada, com lança, com escudo. Mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, do Deus vivo que você tem afrontado. E Davi não teve medo. Naquele momento, ele exaltou o nome do Deus vivo. Ele não estava com medo porque ele confiava no Senhor. O nosso versículo diz que é melhor buscar refúgio no Senhor, é melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens. Era isso que Davi fazia. E você? Você está confiando no Senhor? Você está buscando o Senhor? Sim, crianças. Nosso Deus, Ele é o Deus único, o Criador, aquele que nos ama tanto. A única coisa que Deus não ama é o pecado, porque Ele já sabe, o pecado nos separa de Deus. Ele amava o filisteu? Amava. Mas ele não amava aqueles pecados, ele não amava a atitude daquele homem. Deus estava triste. E por isso, Deus abençoou Davi, porque Davi estava confiando nele. Davi não confiava em si mesmo. Ele sabia que há um Deus todo-poderoso. Assim também você, meninos e meninas, você pode entender que há um Deus todo-poderoso que cuida de você, que ama você. A Bíblia nos ensina, Ele não ama os nossos pecados, mas Ele nos ama com amor eterno. E Ele quer te dar vitória. Como Ele estava pronto para dar vitória a Davi, Ele quer te dar vitória também. Mas você precisa reconhecer que você é pecador, que o pecado lhe separa de Deus. Você precisa reconhecer que Jesus ama você. E por amor, Jesus derramou o seu sangue na cruz, porque Ele te ama. E por amor, Ele venceu a morte, ressuscitou e Ele está lá no céu. Ele quer nos dar uma vida nova. Ele quer perdoar os nossos pecados. Pense nisso. E deixe o Senhor trabalhar na sua vida, não é? Não faz como aquele filisteu, mas deixe o Senhor trabalhar na sua vida, que Ele quer fazer o melhor para você. Crianças, o filisteu nem estava pensando em Deus. Ele só queria se vingar. Ele só queria mostrar a Davi que ele é forte e que tem poder. Então ele foi se aproximando, mas Davi também não hesitou. Foi se aproximando bem ligeirinho. E enquanto o filisteu caminhava para junto de Davi, para pegar sua lança, não é? E acabar com Davi, Davi também pegou a sua funda e começou a rodar sua funda. E de repente, quando ele estava chegando bem pertinho, o que foi que Davi fez? Davi atirou. E quando ele atirou aquela pedra, Deus guiou aquela pedrinha bem para a testa do filisteu. Crianças, quando aquela pedrinha bateu na testa daquele filisteu com tanta força, ele não suportou. A Bíblia diz que ele foi para o chão. Ele caiu. E ali Davi correu. E a Bíblia diz que Davi subiu em cima do corpo daquele gigante, pegou a sua própria espada. E Deus deu a vitória. Deus deu a vitória para Davi. Quem foi
que deu a vitória a Israel. Não foi Davi com aquela pedrinha, mas foi Deus, o Senhor. Deus mostrou o seu poder. Deus mostrou que ele tem todo o poder. Ele pode fazer o que ele quer, na hora que ele quer e com quem ele quer. Então, o exército filisteu, quando viu seu herói ali no chão, caído, ó, eles fugiram, todos fugiram. E o exército de Israel se aproximaram de Davi para agradecer, para honrar Davi. Mas Davi logo disse: toda honra ao Senhor. Ele que merece glória e louvor. Ele que nos deu a vitória. E Davi foi um vitorioso. Foi um vitorioso porque o Senhor estava com ele e ele sabia que é bem melhor buscar refúgio no Senhor, confiar no Senhor, do que confiar nos homens. Que essa semana você também procure confiar, buscar refúgio no Senhor, porque é melhor do que confiar nos homens, tá bom, crianças? E vamos dar lugar ao nosso Deus, assim como Davi deu lugar ao nosso Deus Todo-Poderoso, que você também, essa semana, possa ser muito abençoado, possa estar crescendo, não é? Fazendo a vontade daquele que te ama, daquele que é o nosso Deus vivo. E assim você pode ter vitória, como Davi teve vitória. Amém, crianças? E vamos cantar uma musiquinha? A musiquinha da vitória de Davi. Diz assim, ó. 5 pedrinhas lisas no ribeiro, Davi ajuntou pra lutar contra o gigante. 5 pedrinhas lisas no ribeiro, Davi ajuntou pra lutar contra o gigante. E o gigante veio chegando, zombando, zombando do povo de Deus. E o gigante veio chegando, zombando, zombando do povo de Deus. Davi se adiantou, sem medo nenhum, e disse ao gigante palavras assim: tu vens a mim com espada, lança, escudo, mas eu vou a ti. Em nome do Senhor, em nome do Senhor, Davi atirou e a pedra se encravou na testa do gigante. O gigante tombou, Davi atirou e a pedra se encravou na testa do gigante. O gigante tombou e foi para o chão. E Deus deu a vitória a Davi. Amém? Amém, crianças. Vamos orar para encerrar nossa aulinha? Nosso Deus, Pai querido, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é nosso Deus forte, nosso Deus bom, nosso Deus Criador Todo-Poderoso. Abençoe, Pai, as nossas crianças que ouviram a Tua palavra, que elas possam aprender a confiar no Senhor, a buscar refúgio no Senhor, porque é melhor do que confiar nos homens. Pai, nos deu a semana abençoada, cuida de cada criança, onde estiver, ajuda aquelas que estão doentes, aquelas que estão passando dificuldade. Ó Senhor, abençoe e nos ajude a ter uma semana abençoada e possamos estar aqui na semana que vem. Deus abençoe nossa aula. Agradecemos tudo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Deus abençoe vocês e vamos cantar para terminar? Até logo pra você, a nossa aula já vai terminar. Vamos todos escutar e praticar o que Deus tem para nos falar. O que Deus tem para nos falar. Deus abençoe, meus amores. Até a próxima. Beijo.